Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com o Eric Nascimento, aprovado no 29º Exame da OAB. Oi, Eric, bem-vindo ao Estratégia, parabéns aí pela aprovação. Obrigado. Para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. De onde você é, sua idade, quando se formou? Eu sou do Rio de Janeiro, né, natural do Rio, e já moro em Petrópolis, né, já há alguns anos, deve ter uns 12 anos mais ou menos, que eu moro em Petrópolis. Me formei no Rio em 2009, eu terminei a faculdade, né, eu ainda era oficial da ativa do Exército, e até por anos seguintes eu não tive interesse de prestar o exame da OAB, né? Mas aí agora, e concomitante com o trabalho, né, para o Exército, em 2009 eu comecei a trabalhar para a Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno. Eu sou instrutor do Brasil de pentatlo moderno, de equitação, na modalidade equitação, né? Eu tenho uma escola de equitação do Exército, que é um curso preparatório de formação de instrutores, né, de equitação. Esse curso eu fiz em 2010, né? Até foi um ano após eu terminar a conclusão da universidade. E vim trabalhando, né, com a equipe do Brasil de pentatlo desde 2009, né? E foquei aí tanto no trabalho lá da área do Exército quanto do pentatlo moderno. E esse ano, em março, né, deixei de trabalhar para o Exército e até o momento estou trabalhando só nas instruções, nas aulas de equitação, né, da Confederação de Pentatlo. Tanto que aí classificamos uma atleta, né, Maria Eda Guimarães. Ano que vem a gente vai estar lá no Japão, lá nos Jogos Olímpicos. Já vai para o Japão ciente de que já tem a carteira do OAB, é advogado. Exatamente. Satisfação imensa, né? A gente meio que termina a faculdade, o nosso foco principal é ter uma OAB, né? Mas em virtude da vida, né, das mudanças da vida, acaba que nós realizamos mudanças de planos e tal. Mas aí esse ano eu falei, não, eu tenho que tirar o OAB, porque eu tenho que... E aí meu pai também me cobrando, pô, você tem que seguir carreira jurídica, vamos lá. E aí Você não chegou a fazer o exame quando você finalizou a faculdade? Não. Que eu me recorde, não. Certo. Então, aí como é que foi esse processo, então, de definir este ano vou fazer o exame da OAB? Não, então, até por essa questão da saída do Exército, eu falei, não, eu tenho que fazer a OAB, e eu sou um cara muito hiperativo, eu falei, não, eu não posso ficar só no esporte, eu tenho que galgar alguma coisa, eu estou sempre galgando algo. E aí eu acho que, teoricamente, do pentatlo moderno, eu consegui chegar num nível, né, bacana, e classificar uma atleta da nossa equipe, ela é minha aluna desde 8 anos de idade, eu falei, não, eu tenho que seguir na carreira jurídica, eu acho que é o que vai me dar um futuro melhor, uma aposentadoria, né? E para minha família, para todo mundo, né? E eu acho que vai ser o melhor para mim. E fiquei um pouco em dúvida no começo, pô, vou pender para carreira policial ou para jurídica? E aí você fica meio na dúvida. Mas eu acho que a carreira jurídica é o que tá me interessando mais agora. E aí, o primeiro passo, então, seria conseguir a OAB e ter prática Conseguir a jurídica. OAB, exatamente. E aí o que acontece? Em março eu comprei o curso do Estratégia, né? Porque eu falei com um amigo meu, que também já é da carreira jurídica, está em Recife, ele saiu do Rio, passou no concurso em Recife, e aí ele falou para mim, Eric, a melhor coisa que você pode fazer o Estratégia hoje, atualmente, é um dos melhores cursos que nós temos aí no mercado. Eu falei, é mesmo? Tem razão? Ele, pode ir na fé que o curso do Estratégia vai te satisfazer e vai te ajudar. E foi dito e feito. Em março eu adquiri o curso, né, de primeira fase e, assim, estudei com afinco, né, eu estudava aí sempre que dava, dos intervalos das aulas e tal, de equitação, aí eu estudava, e inclusive à noite também, eu fazia uma boa carga horária de estudo à noite. Mas assim, eu não tinha um compromisso de passar no primeiro momento, né? Eu falei, não, eu acho que lá para o final do ano eu consigo passar, eu sou um cara metódico, né? E eu sou disciplinado, eu sento, eu estudo mesmo, entendeu?
E acabou que veio a surpresa. Aí logo eu me inscrevi no 29º exame e aí já passei de início. Fiz, acho que foi 47 acertos, se não me engano, 48 acertos, já na primeira fase. Então foi uma surpresa maravilhosa. Que legal. E como é que foi para você ver o nome na lista de aprovados? Ah, uma satisfação, né? Assim, uma surpresa, porque eu achei que eu atingi o objetivo muito rapidamente, então foi maravilhoso, entendeu? E acho que, assim, se não fosse pelo curso do Estratégia em si, eu acho que eu não teria chegado a esse objetivo. Eu acho que o curso do Estratégia hoje, na minha concepção, claro, o curso consegue meio que fazer uma arrazoada ali de tudo que é necessário e que é cobrado para o exame. Entende? Não tem aquele monte de matéria que a gente estuda na faculdade, porque é tudo esmiuçado. Os professores fazem, né, toda uma preparação de material e aí pegam esse material, fazem o foco de acordo com aquelas estatísticas que tem, de questões, etc. E é colocado nos PDFs e nas aulas ao vivo. Uhum. Né? E para você, então, que ficou um tempo longe dos estudos, como é que foi aí começar essa rotina? Qual foi a primeira coisa que você fez? Arrumou um cantinho de estudos na sua casa? Como é que foi? Realmente, isso foi uma dificuldade inicial. Assim, o meu primeiro mês ali, né, que foi o mês de março, eu tive realmente dificuldade de trocar a minha rotina, né, que era muito agitada, de sentar e estudar. E eu fiz exatamente isso. Peguei um canto da casa lá com uma mesa, e aí laptop, comprei um Vadmecum. Como eu terminei a faculdade em 2009, terminei a faculdade, e aí a maioria dos meus livros estão desatualizados. E aí o que eu previ, até acompanhando as aulas, de que não era necessário nenhum material. Então eu, particularmente, eu não comprei nenhum livro a não ser o Vadmecum, tá? Para a primeira fase. Claro que na segunda fase, eu fiz Direito do Trabalho na segunda fase, a professora Priscila recomendou uma CLT lá específica, né? Mas eu comprei somente o Vadmecum para fazer os grifos, para fazer as observações, acompanhar as aulas, e foi somente isso. Somente os PDFs e as videoaulas foram suficientes para que eu chegasse, né, a essa aprovação. E como é que foi, então, o seu estudo de primeira fase? Quais materiais funcionavam melhor para você? Videoaula, PDF, você combinava os dois, anotava, fazia resumos? Olha, eu, até assim, uma metodologia minha, eu fazia algumas anotações, poucas, não fazia muitas anotações. Vejo que tem até muitos alunos que gostam muito de escrever. Eu não gosto, não. Eu faço apontamentos. Tá? O que eu fazia, assim, de primordial? Eu assistia, no início eu não sabia que a gente podia assistir a videoaula acelerado, aí eu assistia ela em velocidade, né, aquela velocidade bem lenta, e aquilo eu fui perdendo um pouco de tempo. Depois que eu escutei o professor Rosenval dando a dica que existe essa possibilidade, e aí eu, olhando os mecanismos ali, aprendi. Então, toda videoaula colocava em acelerado, entendeu? Para ter aquele norte, aquele início, né? Então, eu terminava a videoaula em acelerado e já pegava no PDF. Ele é mais completo do que a videoaula e aí fluía mais rápido, porque eu já tinha noção do que era a matéria. No início, quando eu comecei a fazer primeiro o PDF, depois a videoaula, eu tinha dificuldade. Dificuldade que eu digo no sentido de tempo, que aí eu precisava ler o PDF com muito mais atenção e isso demandava muito tempo. Tá? Uma coisa que eu foquei foi essa questão da velocidade do material. A prova do OAB é muita matéria, tá? E assim, essa quantidade de matéria era necessário que eu fizesse o estudo de maneira mais breve possível, né? Então eu peguei e adotei esse método. Eu não sou muito de escrever, eu não sou muito de fazer inúmeras anotações, resumos, tá? Sei que existem muitos alunos que têm essa facilidade, mas para mim essa modalidade não serviu. Para mim foi videoaula em acelerado e ler os PDFs. Foi formidável. Para a segunda fase, eu fiz da mesma forma, tá? Então, as videoaulas também em acelerado, os PDFs posteriormente e eu comecei a fazer as peças, né? A professora Priscila, né, do Direito do Trabalho, ela passou para os alunos, eu contratei aquele que tem a monitoria, né, segunda fase com monitoria, e ela recomendava para todos os alunos, né? Olha, é necessário que vocês treinem, e foi o que eu fiz. Eu pegava, abria lá o PDF, aí tinha a questão,
E eu ia respondendo no papelzinho, principalmente as menções a artigo e etc e tal. E fui treinando, as peças também. Fui treinando as peças, principalmente as 3 principais, né, que é recurso ordinário, reclamação trabalhista e contestação. Apesar da prova ser uma surpresa, ninguém achou que a segunda fase ia ser uma ação de consignação em pagamento, e acabou sendo. E, inclusive, eu acho que eu só treinei essa peça uma vez. E cheguei a passar com 8,5. Foi uma grande nota. Mas voltando ainda na primeira fase, no seu estudo, você estudava várias matérias por dia ou uma matéria só? Como era melhor para você? Não, era várias matérias. Não, normalmente eu treinava 3 matérias por dia. Tá? Eu treinava 3 matérias por dia. Quantas horas mais ou menos você tinha disponíveis para estudar? Era variável. O dia que eu não ia dar aula, eu conseguia estudar de manhã, de tarde e de noite. Aí a minha carga horária era boa. Porém, quando eu trabalhava, eu só conseguia estudar 2 horas à tarde, que era o intervalo de uma aula para outra, e à noite. Entendi. Nesse período você abriu mão de vida social, deixou de sair um pouco, de encontrar os amigos? Sim, isso aí é necessário. É necessário. Isso aí não tem jeito. Tá? Eu gosto muito de carro antigo, eu deixei de encontro de carro antigo, que eu sempre vou, né, que eu faço parte de clube de carro antigo, então deixei de ter foi o que você comentou, deixei de ter a minha vida social. Mas é uma coisa que no futuro você vê que valeu a pena. Você vê que valeu a pena, porque hoje eu faço parte da OAB, eu tenho lá minha carteira, entendeu? Eu posso advogar, entendeu? Então isso aí além de uma profissão, é uma realização, né? A realização de vida. A sua família compreendeu bem o seu período ali de falar não para poder estudar? Assim, a família ela quer atenção sempre, né? Mas você tem que conversar, tem que sentar, orientar direitinho. Olha só, gente, vamos lá, papai, mamãe, né? Namorada, esposa, tio, tia, filhos, né? Vão entrar então, junto nesse projeto. Tem que, gente... não me incomoda. Amigos, principalmente os amigos é que são terríveis. Manda o WhatsApp, né? E ficam lá, vamos em tal lugar. Aí você, não, tem que estudar. Certo. Você comentou aí do conteúdo muito extenso, né? Sim. Tanto na primeira quanto na segunda fase. E você fazia o que para memorizar? Costumava fazer revisões? Voltava para ver suas anotações? Encaixava isso um dia da semana? Ou em algum outro momento? Como funcionava? As minhas revisões, eu não lia muito anotações, não. O que acontece? Quando eu tinha alguma coisa que era muito importante, ou eu tirava foto da tela do computador, tá? Nos PDFs, ou eu dava o print quando estava assistindo pelo celular. Tá? Essas revisões eu fazia normalmente no dia posterior que eu assistia essa aula. Aí eu dava aquela passada e fazia a revisão em si, no dia seguinte. Tá? E aí o que eu via que não fixou, aí eu tentava revisar no final de semana. O que fixou, eu deixava, seguia. Além disso, o que eu achei muito importante para a primeira fase foi assistir as revisões da última semana. Tá? Então, essas revisões foram importantíssimas para a primeira fase para mim. Eu estava até no Equador, se eu não me engano, na semana da prova, eu voltei na sexta-feira. Era para eu voltar no domingo da prova, mas aí eu voltei na sexta, realmente porque eu tinha que acompanhar todas essas aulas. Foi um momento de relembrar tudo ali, né? Exatamente, porque os professores, eles fazem apontamentos específicos do que vai cair na prova. Entendeu? Foi sensacional. Essa revisão de véspera, né, que acontece toda semana, ela é fundamental para quem está estudando para a primeira fase. E aí você chegou na prova e ficou lembrando da voz dos professores? Exatamente. Tem alguns professores que a gente até brinca que os caras são videntes, né? Não, esses professores são videntes, porque às vezes o que ele dá na aula automaticamente já cai na prova. Uhum. E na preparação para a segunda fase, você disse que tinha monitoria. Você mandava muitas dúvidas para a professora Priscila? Como que foi aí esse processo? Não, sim, mandava bastante perguntas, né? E ela respondia, obviamente, e tal, tratava a gente da melhor forma. Tem um grupo lá de WhatsApp que ela mandava as dicas, mandava as orientações, mandava o que nós tínhamos que revisar, né? Acompanhar. O que da questão da segunda fase é que o tempo é muito curto. É muito curto, você está focado no macro da primeira fase e quando você se depara com a aprovação, você
olha, eu tenho que cair com toda a força dentro do direito do trabalho, quer dizer, com a matéria que o aluno for fazer, né? E aí a minha questão foi essa, agora eu vou ter que respirar direito do trabalho, e foi o que eu fiz, E para você a escolha do direito do trabalho foi fácil? O que você priorizou ali na hora de decidir? Olha, eu fiquei em dúvida, vou te ser muito sincero, entre o direito do trabalho e o direito civil. Só que o direito do trabalho, até na época de universidade, eu tinha uma facilidade, né? Tinha uma aproximação com a matéria. E aí eu pensei comigo, né? Eu falei, pô, o pessoal diz que direito do trabalho é bom, é uma prova que, assim, se você estiver bem na matéria, você aprova normalmente. Então eu optei por fazer direito do trabalho, né? Porque direito civil são várias peças, é um pouco mais complexo, né? Nesse período aí de treinos, você fez muitos simulados? Você fez tudo o que o curso ali pediu, todos os simulados? Olha, eu fiz, mas eu lembro que na monitoria teve uma eu estava nos Jogos de Lima, e aí eu não consegui enviar a tempo para a professora Priscila, mas os outros 2 eu consegui enviar. E fiquei treinando, né, até em viagens e tal, que precisava eu treinava, porque o método de estratégia, o bom é isso. Você de qualquer parte, qualquer lugar do mundo que você esteja, você assiste a aula como se você estivesse em casa. Então eu sentava lá no hotel ou em qualquer lugar que eu estivesse, tendo a internet, ou não tendo, às vezes eu baixava os PDFs no telefone e iria lendo, né, na ausência de internet, e quando tinha internet, eu assistia as videoaulas que eram necessárias. Sempre em contato ali com a matéria para... Sempre, isso é importante. Para estar recordando. Olha, Renata, eu acho que assim, o mais importante é você estar sempre em contato com a matéria, tá? É o foco. Até brinco que na época que eu estava nessa preparação, eu não pensava em mais nada, eu pensava só em assistir a aula, qualquer aula que tem hoje à tarde, qual aula que tem hoje à noite. E além de eu ter comprado o pacote e assistido às aulas ali, né, que tem as marcações, eu também assisti às aulas ao vivo. E sempre tem uma dica diferente, sempre tem uma coisa que... Então, o máximo de foco e aula que eu conseguia assistir, eu focava e assistia. Aí, quando você chegou lá na prova da segunda fase, abriu o caderno de provas, qual foi a sensação? Olha, de desespero, porque eu não esperava a ação de consignação em pagamento. Juro para você. Porque, assim, é tradicional da banca FGV colocar na segunda fase essas três ações, que é o recurso, a RT, né, que é a reclamação trabalhista, e a nossa contestação. E quando eu olhei, eu identifiquei na hora. Eu falei, nossa, é uma ação de consignação em pagamento. Tô ferrado. Mas aí respirei. Demorei ali 1 minuto respirando para me acalmar. Eu falei, não, pô, você leu a matéria, você se preparou, a coisa vai sair. E saiu. Tirou uma grande nota, né? Tirei 8,5. Mas é aquilo que a professora Priscila falou. Gente, vocês têm que treinar todas as ações. Você tem que treinar todo o conteúdo. Tá? Não adianta vocês focarem nas questões que são mais cobradas. Vocês têm que focar em tudo, tem que estudar toda a matéria. E foi o que eu fiz, né? Eu lembro que a aposta dela, ela falou, olha, se a FGV inventar, vai vir um recurso de revista. Então, as três peças normais e o recurso de revista, que se fosse, né, essa grande surpresa, eu já sabia de cor. Mas aí veio a ação de consignação em pagamento. E como eu já estava preparado para as outras 3, eu acho que não teve tanta dificuldade. Teve ali um pedido ou outro que eu esqueci de incluir, entendeu? Eu acho que até caberia um recurso da segunda fase para aumentar minha nota, mas não era necessário. Já estava aprovado, nem me preocupei com isso. Nem precisava. Olhando aí para esse seu período de estudos, você se dedicou bastante, né? Aproveitou bem o tempo que tinha disponível para estudar mesmo, mergulhar ali nesse processo. O que foi mais difícil para você? Essa observação sua foi assim, bastante pontual, que é isso que eu fiz. Sempre que eu tinha tempo, eu mergulhava na matéria, mergulhava ali no que era necessário. Eu acho que isso o aluno tem que ter essa meta, porque hoje, o dia cotidiano, né, todas as pessoas, é sempre muito corrido, né? As pessoas trabalham, têm família, têm filho, e acaba que você não tem muito tempo disponível. Mas era quando eu não tinha tempo disponível que eu fixava, eu buscava a matéria, eu
eu corri atrás de me manter sempre lendo e sempre atualizado. Ou não lendo, assistindo uma aula. E o que você apontaria como erros e acertos na sua preparação? Olha, os acertos, eu acho que foi esse aproveitamento do tempo, tá? E aprender a estudar com o material do Estratégia. Depois que eu aprendi, a coisa fluiu, que foi maravilhoso, entendeu? Que foi essa questão que até eu falei do início, né? De você conseguir assistir a aula mais rápido e já pegar, tô com alguma dúvida, joga no PDF ou joga no fórum perguntando ao professor e a coisa flui, entendeu? E isso acho que seria o acerto. O erro, olha, fiquei na dúvida. O que eu fiz de mais errado? Que errar a gente sempre erra, né? Mas eu acho que eu deveria treinar mais, certo? Escrever mais, fazer maior quantidade de anotações. Eu acho que isso, de repente, seria um diferencial até para aumentar a minha nota. E eu tenho até treinado isso, porque o meu foco agora é um pouco da área de procuradoria, e aí normalmente tem a fase que é discursiva, né? Inclusive tem procuradorias que a primeira fase é discursiva. Então eu já estou me adaptando a escrever mais, a anotar mais, e isso é um erro principal que eu cometo, entendeu? Que eu deveria melhorar. Então, esse estudo para a OAB já serviu como um início ali para o estudo de concursos, né? Você já entrou no clima, já aprendeu o que funciona melhor para você. Exato. Inclusive descobri as minhas dificuldades, que é um pouco dessa questão de anotar a matéria e através dessa anotação realizar essa revisão que se torna tão necessária, entendeu? Principalmente nas provas que são necessárias as questões discursivas, né? Então é necessário uma questão discursiva para a Procuradoria, por exemplo, do Rio, PGM Rio. Então o aluno ali, né, a pessoa que está prestando o concurso, ele tem que fazer, tem que treinar a discursiva, tem que anotar, tem que fazer remissões, e é assim que a gente aprende e acaba buscando, que é o que eu tenho feito atualmente, né? Estou tentando melhorar, estou tentando aperfeiçoar aí o método de estudo. Tá certo, então você foi aprovado, vai continuar estudando para concurso, mas pretende advogar agora para ter a prática jurídica. O que significou para você essa aprovação na OAB? Olha, eu pretendo advogar sim, eu já estou aí buscando, né, um espaço, né, na advocacia, mas o foco principal, além, né, da advocacia em si, é adquirir, né, a prática jurídica que é tão necessária para os nossos concursos da área jurídica. Então, mesmo que eu queira, né, o Ministério Público ou a magistratura, qualquer coisa que seja, até a procuradoria, então é necessário, porque hoje, Renata, eu sinto que eu tenho um conhecimento da matéria, né, em si, mas é tudo muito teórico. Então eu acho necessário que a pessoa tem que advogar para pegar uma prática, para saber como funciona. Agora, para quem vai fazer a prova da OAB, qual dica você daria? O que você ressaltaria aí do seu processo de estudo? Você aprendeu muita coisa? O que você acha que é mais importante para quem quer ser aprovado? Bom, eu acho que para o estudante, né, de primeira fase, o principal seria ele adquirir o material do Estratégia e com esse material ele realizar tanto essa questão de assistir, né, as videoaulas diariamente, isso é importante, ter contato com a matéria diariamente, né, e acompanhar pelos PDFs. Os PDFs são muito mais completos, né, além de ter várias questões, é fundamental para quem vai fazer a primeira fase, né, o aluno ter essa prática das questões, tá certo? E para a segunda fase, realmente fazer aqueles exercícios que constam no PDF, né, da professora Priscila, quer dizer, no caso do direito do trabalho ou de qualquer professor que seja, administrativo, constitucional, mas ele tem que fazer essas questões e tem que fazer todas as peças que são exigidas no concurso de segunda fase da OAB. Porque, assim como eu tive uma surpresa, né, pode ser em qualquer matéria, pode haver uma surpresa aí de segunda fase. Treinando, fazendo a sua parte, estudando direitinho, não tem erro, vai ser aprovado. É verdade. Eu acho que se a pessoa mantiver o foco,
fizer tudo que os professores do Estratégia mandam, né? Porque eles dão várias dicas, inclusive dicas diárias. Se o aluno mantiver as dicas, mantiver o estudo do material, contato diário com o material, isso é importante, contato diário com o material, não tem erro, não tem erro. Eu, em 3 meses, eu passei no concurso, né, na primeira fase, e aí, 1 mês e meio depois, na segunda fase, fui aprovado também. Isso porque eu fiquei 10 anos sem estudar direito. Exatamente, a prova viva de que realmente funciona, né? Exatamente. Mesmo depois de muito tempo sem estudar, fez o que precisava ser feito e conseguiu com folga, né? Nota tranquila, sem muito sofrimento, precisar de recurso de anulação, né? Verdade. Éric, a gente agradece muito sua participação aqui conosco, dando aí as suas dicas, né? Explicando como foi seu processo de estudos. Para quem está ali curioso, querendo saber qual é o segredo para ser aprovado na UAB. Então, a gente agradece muito sua vinda aqui a São Paulo, contar um pouquinho aí da sua experiência. Eu que agradeço. Até uma honra poder estar aqui, Renata, né? Dando meu relato, né? Falando, comentando sobre como foi essa minha caminhada aí pelo Estratégia e essa minha caminhada aí de aprovação na OAB. A gente agradece muito, sucesso para você, boa sorte nos concursos, depois Obrigado. Volta para contar da outra aprovação. Tá bom, vou voltar, com certeza. A gente vai ficando por aqui, até a próxima entrevista. Tchau!